Olá pessoal, eu sou a Maíra, sócia aqui na Virtude Consultoria e estudante de Psicologia. O assunto do vídeo de hoje é sobre comunicação. Comunicação é o processo de informações de uma pessoa para outra, tornando assim a informação compartilhada. Para o processo de comunicação, temos então o emissor, que é o que envia a mensagem, temos o receptor, que recebe a mensagem, e temos então o canal de comunicação, que é a forma que essa mensagem é transmitida. Isso é o processo básico para acontecer a comunicação. Habilidades, então, de uma boa comunicação. Lembrando, um ponto bem importante dentro da comunicação e que influencia muito nesse processo é que cada pessoa tem a sua percepção, a sua interpretação, a interpretação que faz da situação. Tá, mas e por que, cada pessoa tem a sua forma de ver? Porque cada pessoa tem a sua bagagem, a sua história de vida. Eu gosto de dizer que cada um tem a sua mochilinha ali, que leva a sua bagagem de vida, o que aprendeu, com base nisso construiu as suas percepções e tudo isso influencia também na comunicação. Tem uma frase que eu vejo por aí nas redes sociais que diz o seguinte: sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entende. Gente, essa frase não é real, isso não existe. Num processo de comunicação, para que ele seja efetivo, a outra parte, ou seja, o receptor, ele precisa compreender o que eu comuniquei. Caso contrário, o processo de comunicação é falho. Eu vou estar só falando sem ser entendido. Então, falar, sinalizar, transmitir informações e ter o cuidado para que a mensagem transmitida ela seja interpretada corretamente pelo receptor, de acordo com aquilo que eu quero transmitir. Então, eu vou dar umas dicas aqui bem básicas nesse vídeo introdutório sobre comunicação, para sabermos, então, transmitir nesse primeiro momento. Depois, no segundo, eu vou falar da questão do saber ouvir, certo? Primeira dica, então, ter conhecimento do assunto que está sendo falado, ter um domínio, falar de forma clara e limpa, cuidando e observando os vícios de linguagem, principalmente típicos da nossa região, e escolher o melhor canal de comunicação. Só fazendo um parênteses, o é muito nosso, muito meu, eu tenho esse vício e preciso observar para que ele não interfira na minha comunicação. Escolher as palavras utilizadas, adequando a linguagem. O que significa adequar a linguagem? Eu vou falar para um público, por exemplo, onde que ninguém domina o assunto do qual eu vou falar. Eu preciso ter cuidado com a linguagem técnica, porque eu posso usar palavras e fazer com que as pessoas não entendam nada do que eu estou falando. Então, eu não estou me comunicando de forma efetiva. Por mais que seja a melhor forma, baseada na ciência, está tudo perfeito, não tem nada errado na minha comunicação. Mas o público com o qual eu estou falando não compreende aquele embasamento. Então, eu preciso adequar ao meu público para que a comunicação aconteça de forma efetiva, certo? Observem isso. Então, vem a pergunta pensando nesses pontos e que eu gostaria muito que vocês respondessem. Vocês sabem transmitir? Como que tu considera? Como que tu numera? Tu te dá uma nota? Tu já observou? Nunca observou? Eu falo, o outro que se vire entender. Não é responsabilidade minha que o outro entenda. Então, se questionem. Você sabe transmitir? Se deem uma nota, escolha um dia para fazer essa observação. É muito importante a gente observar como está a nossa comunicação. Aí agora vamos para o saber ouvir. Vou dar algumas dicas também para serem usadas. Primeira dica: ouvir o que a pessoa fala do ponto de vista dela, não é o meu. Eu preciso me concentrar no saber ouvir para que eu entenda o que ela está falando do ponto de vista dela e não o simplesmente ouvir mais ou menos, já interpreto, compreendo. Lembrem-se da bagagem. Nós temos a nossa bagagem, então é preciso observar, ter certeza do que a pessoa está ouvindo do ponto de vista dela e não do meu. Evitar distrações enquanto o outro fala. Nesse momento, mais do que nunca, celular ali, pode ir falando que eu estou ouvindo. Não, gente, isso não demonstra que eu estou ouvindo.
Isso a pessoa está falando aleatoriamente, então isso não demonstra e realmente eu não vou estar ouvindo. Evitar rotular as pessoas, então dar rótulos, chata, nem vou ouvir. Não, a gente precisa estar aberto para acontecer o processo de comunicação. Mostrar atitudes de respeito a quem fala, através dos nossos comportamentos. Aqui entra também a linguagem não verbal, fala muito, então eu não vou ficar repetindo para a pessoa, sim, sim, mas através do meu não verbal, ou seja, meus movimentos de corpo, eu demonstro que eu estou ouvindo. Então é através dos meus comportamentos que eu demonstro para a pessoa que eu estou ouvindo. Manter contato visual também é uma questão muito importante quando estamos nos comunicando, estamos ouvindo a pessoa. Não fico olhando para todos os lados, isso demonstra que eu estou com pressa, que ela conclua logo. Então o contato visual ele fala muito, né? Não interromper o outro até que ele tenha concluído a sua ideia. Nós temos o costume, nesse mundo agitado, a pessoa começa a falar e a gente já começa, sim, entendi, É uma questão de uma falha na comunicação. Eu preciso ouvir até que ela tenha concluído a sua ideia, porque eu vou estar bloqueando a pessoa. E a outra dica é evitar declarações bloqueadoras. Já entendi, isso aí a gente acaba bloqueando o que a pessoa quer nos falar. Por exemplo, em relação às ações bloqueadoras. A pessoa está falando, eu já vou concluindo, sim, isso mesmo, nem terminei de ouvir, ou digo, não fala agora. Claro, se eu não puder ouvir naquele momento, eu vou explicar. Pode ser depois, e aí eu vou parar depois de determinado momento, vou ouvir a pessoa com atenção, demonstrando essa atenção. Outra dica. Aprender a repetir o que o orador fala com suas palavras, não sendo repetitivo, né? Ficar repetindo, a pessoa fala uma coisa, fala, isso não é bem dessa forma. Eu tenho que deixar a pessoa falar, eu escuto, eu ouço e eu repito, é isso mesmo? E repito alguma frase que eu tenha compreendido, não só as coisas que a pessoa falou. Usar a empatia, muito importante, vai ter vídeos sobre empatia. Fazer perguntas. Eu preciso entender, mas eu não preciso compreender logo de cara. Eu preciso perguntar. Olha, fulano, eu não entendi o que tu falou, tu pode repetir? Não é feio dizer que não entendeu, bem pelo contrário. Demonstra que você está interessado no que a pessoa está falando. E aí vem a perguntinha, né? Você sabe ouvir? Você já pensou sobre isso? Ou você simplesmente entra aqui e sai aqui? Ouvir é estar atento ao outro, procurando captar qual o sentido que aquilo que está sendo falado tem para o outro e não para nós mesmos, certo? Esse vídeo, então, é sobre comunicação. Vocês acharam fácil? Na verdade, não é muito fácil, né? Mas é muito importante. Pense sobre isso. É fundamental e muito necessário em todos os ambientes, inclusive no ambiente profissional. Fica a dica. Se aprofundem sobre o assunto comunicação.